Bem, pessoal, como eu prometi, né, no vídeo anterior, a gente estava falando sobre a falta de conhecimento das pessoas ou talvez a falta de interesse em conhecer o que se passa, né, onde começa, o porquê do desequilíbrio. Naquele vídeo, se vocês não lembram, o último agora que eu gravei, eu falei que as pessoas não buscam estudar sobre a agorafobia, sobre a influência das energias dos lugares e das outras pessoas, né? Então, nesse eu vou continuar falando de outras situações. Eu já falei isso em vídeos anteriores e vou deixar nas descrições desse o link desses vídeos que eu falo, pelo menos de um, que eu falo sobre essas outras possibilidades que dão origem a essa gama, essa enormidade de sensações que a gente sente, que pode ser o gatilho, né? Mas a gente, por não querer, por não aceitar, né? Ou por ignorar, a gente não toma conta, não se abala a conhecer. Nós falamos das energias das pessoas, falamos da agorafobia, que é um fator também, que é outro distúrbio, que pode estar correlacionado principalmente no caso da síndrome do pânico, mas tem alguns outros que a gente poderia falar assim, que é mais genérico, mas existe a possibilidade, quem quiser estudar, né, pode colocar lá no Google se quiser, né, o inconsciente coletivo, o efeito inconsciente coletivo nos distúrbios psicológicos, né? O que é o inconsciente coletivo? Vamos dar um exemplo hoje. As pessoas ficam muito atribuladas, o mundo, né? O consciente coletivo é a reunião do pensamento de um grupo, de uma enormidade de pessoas. Hoje em dia, né, o que está na moda, o que está muito nos afetando a todos, é o vírus, é a pandemia. Então, quando uma quantidade enorme, maior de pessoas fica ligada a isso, só pensando nessas coisas negativas, cria uma psicosfera negativa no ambiente mundial, no ambiente da sua cidade, no ambiente da sua casa, no ambiente do local de trabalho. Né? O pensamento cria um sistema de energia negativo. E aquilo, para quem é mais sensível, que a gente não pode admitir, não pode deixar de admitir, que os portadores desses distúrbios psicológicos têm uma sensibilidade acima do normal, né? Vai ser afetado por esse inconsciente, por essa gama de pensamentos da maioria das pessoas. Isso chega até nós em forma de energia, de pensamento, e vai causar esse desequilíbrio, vai começar a nos deixar, né? Basta ver, pessoal, que grande parte dos portadores de distúrbio psicológico, se ele vai no jornal e lê lá que tem uma pessoa que está com problema de saúde, ele já capta aquele problema de saúde para ele. Né? Ele pode estar tranquilo, mas aí houve que o fulano lá morreu de uma doença qualquer, um infarto, por exemplo. Ele vai começar a sentir os sintomas do infarto. Se há um terremoto, um maremoto, um tsunami lá na Ásia, e está morrendo centenas, dezenas de pessoas, o medo já chega a nós e a gente já começa a sentir. Não precisa nem que a gente saiba, mas só a psicosfera que é criada em torno desses fatos, desses episódios, já basta para atingir o portador do distúrbio psicológico. Então, para a gente ver, eu falando de falta de entendimento, de conhecimento,
O portador de distúrbio psicológico, no nosso caso, do síndrome do pânico principalmente, ele não estuda sobre somatização. O que é somatização? É um distúrbio psicológico onde nós somatizamos, criamos na mente doenças. A gente fica tão fixado em doença que basta a gente pensar numa doença qualquer que a gente traz para o nosso organismo aqueles sintomas. Por isso que a gente vai aos médicos sempre e não sente, não é detectado nada. Então, chama síndrome da somatização. A maioria dos ansiosos com quem eu converso não conhece isso, não sabe o que é isso. Que também é um distúrbio psicológico que está muito relacionado, muito próximo do distúrbio ao qual nós estamos acometidos. Síndrome da somatização. Tá certo? Então, a gente cria na mente doenças com pensamento, a gente pensa que está sofrendo um infarto, e a hora que a gente pensa que está sofrendo um infarto, os sintomas, a gente absorve aqueles sintomas. Essa é a síndrome da somatização. Além disso, a gente tem um outro distúrbio, que eu ainda não descobri o nome dele, mas com certeza é um distúrbio psicológico inerente a nós, que parece com a somatização, mas o que é? Você capta, você absorve o que o outro está sentindo. Se você ouve que o fulano está doente, você capta aquilo que ele está sentindo. A somatização é você cria na mente isso. Você começa a pensar na doença, você já começa a sentir os sintomas daquela doença. Nesse período de pandemia, quantas pessoas, vocês fazem a contabilidade, quantas pessoas já não relataram para vocês que ouviu um noticiário falando que a pessoa estava com a doença aí, com esse vírus novo aí, e que ela começou a sentir os sintomas, dor na costa, nariz entupido, dor de cabeça, não é? Então, essa é uma peculiaridade do portador dos distúrbios que nós temos. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer, olha o tamanho da proporção que a gente precisa conhecer, estudar, analisar, trazer para a nossa realidade, para tirar as conclusões, para ver se é aquilo mesmo que precisa ser trabalhado em nós. Claro que são muitos, né, entre os distúrbios todos, né, desde a depressão até o toque, a TAG, todos, eles falam que são quase 10% da população mundial. Então, quer dizer, tem 7 bilhões e meio de portadores, aliás, de habitantes no planeta, então 10% daria 700 milhões. Assim, do pânico eles falam que é de 4 a 5%, né? De portador no mundo, de portadores. Então daria o quê? 350 milhões. Então, é isso. Então, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, que isso varia de pessoa para pessoa. Pode ser que umas, ou falar de doença, trabalha até em local que tem doente e não sente. Outros, às vezes, não somatizam, eles não criam na cabeça a doença, pensam na doença e aquilo se somatiza no corpo. Mas a grande maioria, sim. Pelo menos é o que eu tenho conseguido perceber nesses mais de 11 anos de convivência com essa doença. E além de convivência com a doença, de ouvir, falar e ler, né, sobre isso de outras pessoas. E eu, inclusive. Eu me incluo porque eu me vivenciei e às vezes ainda vivencio isso. Tanto é que eu sugiro à maioria das pessoas que ainda estão em desequilíbrio, todos os meus textos e todos os meus vídeos, eu sugiro às pessoas
evitarem ficar assistindo, vendo, lendo, ouvindo coisas sobre isso, porque ela vai somatizar, vai trazer para si os sintomas, vai trazer para si a doença, os sintomas da doença. Então, é isso que eu gostaria de deixar claro. Eu vou gravar mais uns vídeos ainda, mais um ou dois, talvez um, dar continuidade a esse tema da falta de conhecimento. E eu também não conheço tudo. Estou aprendendo e à medida que eu vou lendo, vou aprendendo, eu vou repassando, né? Então, esse é mais um tópico da falta de conhecimento, da falta de interesse, talvez, da pessoa buscar o entendimento e o conhecimento, tá bom? Então, esses dois temas de hoje, né? Que é sobre a somatização, né? E aquela coisa da pessoa trazer para si o que o outro sente, né? Seria uma forma de somatização também, só que ele ouve do outro e traz para si. A somatização é aquele que ele cria, ele começa a pensar na doença, pensar. Ah, eu tô sentindo uma pontada nas costas, um exemplo, e tô com problema no pulmão. Logo começa a dar falta de ar, né? E assim vai. Então é nisso que eu tô tentando mostrar para vocês o quanto a nossa mente produz, né? E o quão é importante o estudo, o conhecimento, para a gente saber aonde a gente vai atacar, em que local da doença, em qual local do distúrbio a gente vai atacar, tá certo? Então vocês fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Até o próximo vídeo.